Vê se agora tá transmitindo aí agora online aí para vocês aí. Vê se agora foi aí. Vê se agora foi aí para vocês. Agora tá online. Pessoal, a paz do Senhor mais uma vez aí. Nós estamos aí vivendo aí essa comoção aí devido a esse vídeo, né? Devido a devido a esse vírus aí, nós estamos vivendo aí esse aprisionamento, essa quarentena aí. Eu lembro que a Bíblia vai dizer que a igreja primitiva passou por um certo tipo de privação, né? Mas foi por causa de uma perseguição. O povo tinha que sair, né? Tinha que sair, tinha que ir a campo aí, porque estavam sendo perseguidos, então a igreja teve que se dispersar, teve que se espalhar por todo mundo. Hoje em dia é diferente. Estamos sendo aprisionados por causa de um vírus, estamos vivendo uma quarentena devido a esse vírus aí, nos impossibilitando de estarmos reunidos. Mas eu quero dizer que para que você venha aproveitar esse momento, você juntamente com a sua família, venha aproveitar esse momento e venha se reunir, né? Venha estar orando, venha estar estudando, venha estar lendo a palavra de Deus, venha estar fazendo aquilo que você sabe que é necessário para nós nos mantermos firmes. Eu acho que isso é uma forma também de peneirar, né? Agora que nós vamos ver verdadeiramente aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. Irmãos, estão dizendo aí que a situação deve se estabilizar aí a partir de setembro. Imagine só, você poder estar fora aí da igreja até setembro. Entendeu? Então, é um teste aí para a gente aí que somos cristãos, é um teste que nós vamos ter que nos colocar à prova aí dentro daquilo que Deus tem preparado para a gente. Então, vamos lá. Pessoal, hoje é a nossa sétima aula, tá? O Evangelho de Lucas. O instrutor dessa lição ele usou como base o capítulo 19, versículo 10 de Lucas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós vamos usar a revista que vocês têm, tá bom? Eu vou usar também como base esse livro aqui meu, tá? Manual Bíblico SBB, tá bom? É um manual super interessante, ele é totalmente ilustrativo, ele traz mapas, figuras, um manual maravilhoso, eu gosto muito desse manual. E vamos usar a nossa Bíblia, né? Que é o ponto chave aí da nosso dia a dia, né? A Bíblia. Podemos ler qualquer tipo de livro, mas a Bíblia ela é a principal ferramenta da, nosso, da nossa vida, do nosso cotidiano quanto cristão. E a parte do senhor Dalva também, a nossa irmã Dalva, da nossa terra, lá de São Gonçalo, aí, paz do Senhor, minha amada também, que está nos assistindo, a todos vocês aí, paz do Senhor. Então vamos lá, vamos dar início aí aos nossos comentários. Eu peço que vocês participem, tá? Como se nós estivéssemos na nossa sala, na nossa escola dominical. Eu peço que vocês participem. Qualquer dúvida aí, vamos colocar aí as dúvidas, vamos apresentar as dúvidas aí para a gente poder estar tirando as nossas dúvidas, tá bom? Vamos lá. Então, o texto, como nós falamos, é em Lucas capítulo 19, versículo 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí diz assim: você conhece alguma pessoa que, quando vai contar uma história extremamente detalhista? É bem provável que sim, não é mesmo? Se fôssemos classificar o Evangelho de Lucas, poderíamos dizer que ele é o Evangelho de detalhes. Nele há relatos interessantíssimos sobre Jesus. Não foram registrados por mais ninguém. Vale a pena parar, sentar e ouvir essa história maravilhosa. Então, o autor aqui, o comentarista dessa nossa lição, ele já começa traçando a forma pela qual o Evangelho de Lucas foi escrito, sobre alguns detalhes, sobre alguns pontos de vista, sobre algumas coisas que Lucas traz de uma forma para poder enfatizar o ministério e a forma que ele escreveu
né, enfatizar o ministério de Cristo e a forma pela qual ele escreveu, poder mostrar os resultados daquilo que Jesus fez na sua caminhada, nesse período da Terra. Então, o que nós vemos dentro desse primeiro contexto do Evangelho de Lucas, vamos fazer aqui uma olhada no que a Bíblia diz a respeito desse comentário do nosso primeiro ponto-chave que ele usa aqui. Lucas 19, versículo 10. Eu gosto muito de ler esse texto que eles colocam como textual da lição, para poder ver a base que eles estão usando como entendimento para poder declarar, porque geralmente você escreve o ponto de partida através de um texto áudio, e depois você escreve tudo em torno daquilo ali. Ele diz, Lucas 19, versículo 10, que nós já lemos ali, vai dizer assim, a razão principal para o Filho de Deus viesse ao mundo agora, siga o caminho, seguir o caminho rumo a Jerusalém. Então, o que ele está dizendo? Quando ele diz nesse versículo aqui, é porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O propósito de Deus em enviar seu Filho em resgate da humanidade, quando nós vemos desde lá do princípio da criação, desde lá, vamos dizer assim, desde o Gênesis, né? A partir dali, partindo do Gênesis até o Êxodo, ali nós vemos Deus ele preparando um povo, preparando pessoas para estar a seu serviço. Então, quando a Bíblia diz que Deus ali, a partir do livro de Gênesis, a partir do livro de Gênesis, quando Deus separa ali as tribos, Deus estava selecionando um povo para lhe buscar. E quando ele escreve que o Senhor veio buscar e resgatar aquilo que se havia perdido, ele veio buscar não apenas, Paulo vai dizer que o Evangelho ele veio para os judeus, né? O Evangelho, ele veio, a salvação, a princípio, ela veio para os judeus, mas pelo fato dos judeus rejeitarem a Jesus, ele abriu essa porta, abriu essa lacuna para todo aquele que nele crê, venha-se a ser salvo. Então, nós já partimos desse princípio. A princípio, Jesus Cristo ele veio dar uma oportunidade para aqueles que têm como primícia, desde a criação do mundo, como coroa da sua criação, entendeu? Como objetivo maior, povo escolhido, povo selecionado, povo judeu. Mas a rejeição a Cristo, isso nos possibilitou, nós que éramos gentios, né, isso nos possibilitou a entrarmos e participarmos dessa tão grande salvação. Então, quando Lucas escreve, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar o quê? É como se, vamos dizer assim, aquilo que estava sob o domínio, sob o controle, sob a possibilidade de Deus no princípio da criação, que o homem tinha ali, estava sob o domínio, sob o controle de Deus, estava ali debaixo da vista de Deus, aquilo se perde, aquilo é rompido através do pecado. Então, quando esse elo se rompe, o homem se perde. Então, o que o texto está dizendo ali? Lucas está colocando bem claro que ele veio buscar, ele veio restaurar esta comunhão, ele veio restaurar esta união do homem para com Deus, porque o pecado nos distanciou. E só teríamos, de novo, essa união, esse elo só seria fechado de novo através da vinda do Senhor Jesus Cristo, através do seu resgate. Nós estudamos no livro de Romanos sobre a regeneração, né, a justificação, regeneração, estudamos sobre isso tudo. Isso só foi possível o homem ser resgatado, o homem de novo, ele se estar de novo entrelaçado, unido de novo a Deus, por causa desses princípios, né, por causa disso que Jesus cometeu ali na cruz, por causa da sua crucificação, da remissão, né, da remissão ali do pecado, derramado do seu sangue, por causa da justificação, que ele nos justificou, como agora nós fomos justificados, nos justificou como pessoas justas perante Deus, e agora nós fomos unidos de novo a Cristo. Então, Lucas está praticamente dizendo isso, ele veio resgatar, né, aquilo que se havia perdido. O que se havia perdido? A comunhão do homem para com Deus. Então ele veio resgatar essa comunhão. Ele veio trazer de volta, ele veio unir de novo o homem a Deus. Eu vou ler um pouco do comentário deste livro que nós falamos, porque ele é bem específico
tá? Ele é bem específico. Então, nós vamos estar vendo aqui um pouquinho a respeito do propósito aqui de Lucas, tá? Diz assim, ó, à medida que crescia o número de seguidores de Jesus, o grupo cristão foram surgindo em muitos lugares. Após a morte de Jesus, logo ficou claro a história e o ensinamento de Jesus que circulavam em relatos orais deviam ser colocadas por escrito. Então você vê, à medida que o tempo ia passando após a morte de Jesus, foi-se vendo a necessidade de se relatar tudo aquilo que Jesus fez. Por quê? Porque o livro de Lucas, nós vamos ver que pela qual a data que o livro de Lucas foi escrito, já existia uma perseguição, entendeu? E se isso não fosse registrado, os atos que Jesus cometeu, as coisas que Jesus fizeram, se isso não fosse registrado, se perderia na perseguição. Aí fala assim, Marco foi um dos muitos que, segundo Lucas, havia escrito sobre os fatos que entre nós se realizaram. O primeiro evangelho de Marcos já existia quando Lucas começou a curada investigação. Desde sua origem, isto pode ter ocorrido no período em que Paulo estava preso em Cesareia. Naquela época, Lucas encontrava-se na Palestina, com tempo em condição de verificar o que havia ocorrido. De qualquer forma, ele decidiu escrever uma exposição em ordem para Teófilo, que provavelmente era um alto oficial romano, e, portanto, Lucas, que cobriria os custos da publicação. Teófilo, cujo nome significa amigo de Deus, em grego, estava interessado no cristianismo. E Lucas queria que ele tivesse conhecimento da verdade. Então você começa a ver aqui primeiro. Existia necessidade de se colocar vamos dizer assim, existia necessidade de se colocar aquilo que estava sendo, aquilo que havia sido feito por Jesus através da sua obra, entendeu? Existia uma necessidade disso ser o quê? Disso ser escrito, disso ser registrado. Existia essa necessidade. Então, mas só que, vamos dizer assim, seria uma viagem que deveria ser custeada por alguém. Porque Lucas, ele, apesar de ser médico, ele abandona ali, vamos dizer, a sua profissão para poder se tornar um historiador. Lucas se torna um historiador a pedido de Teófilo. Isso era uma posição, a Bíblia ali vai dizer esse nome Teófilo, isso era uma posição, ele era um homem, devia ser um general, alguma pessoa de posição mediante Roma, que ele deve ter se convertido e se sentiu interessado em saber a respeito desses relatos. Então ele vai custear, né, essa viagem de Lucas e vai fazer com que Lucas vai relatar para ele tudo aquilo que havia sido narrado através do livro, alguns pontos do livro de Marcos, que ele recolhe do livro de Marcos, e algum ponto através de pesquisas. A nossa lição diz assim, ó, as noções gerais do livro: autoridade, autoria e data. Vamos lá. A tradição da igreja e os estudiosos do Novo Testamento reconhecem que Lucas escreveu este evangelho. Tudo indica que foi referido ao autor também compôs o livro de Atos, que seria a continuidade do evangelho por ele escrito. No Novo Testamento informa que Lucas era médico, como diz lá no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Por isso descreveu fenômenos que não constam nos demais evangelhos. A cura de um hidrópico, que, por exemplo, é citado por Lucas 14, de 1 a 4. Só Lucas menciona que Jesus suou gotas de sangue. Trata-se de um fenômeno raro chamado hematitrose, que possui comprovações científicas. Ele acompanhou o apóstolo Paulo em viagem missionária
Provavelmente escreveu o seu evangelho entre os anos 59 a 59 a 69 a.C., antes da destruição de Jerusalém em 70, pois não havia qualquer menção deste fato imposto em seus escritos. Então vamos dar uma olhada aqui, eu gosto de conferir. Eu gosto de conferir, eu não fico só com o que diz a revista. Gosto de conferir também nos livros para a gente poder disseminar, de repente, algumas dúvidas. Vamos lá, data e autoria. Na evidência conclusiva que indica que quando Lucas foi escrito, e várias datas foram sugeridas, deve ter sido escrito pelo menos na sua primeira edição, antes de Atos, já que este é a continuação. Atos não menciona qualquer evento posterior a 62 depois de Cristo. Assim, há bons argumentos para que uma data, no início da década de 60, outros, porém, argumentam com veemência a favor de uma data entre 75 a 85 depois de Cristo, baseando-se, portanto, na sua suposta datação do Evangelho de Marcos, provavelmente no final da década de 60. E, aparentemente, a referência da destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 depois de Cristo, em Lucas 21, 20. É possível que tenha havido uma revisão de Lucas depois que o Atos havia sido escrito, e talvez com acesso mais completo ao material do Marcos, mas não a evidência conclusiva sobre a data. Essas datas, por isso que eu costumo dizer, eu não me prendo muito a data, assim, porque a gente não tem como dizer assim com clareza, a data foi tal, porque existem várias evidências, existem várias assim coisas que muitas das vezes nos leva a surgir dúvidas, né, concernente à data. Então você vê que aqui na revista que nós acabamos de estudar, ele dá como se o Evangelho de Lucas, que foi escrito num período bem antes de 70 a 85, entendeu? De 59 a 69, entendeu? Já aqui no livro já está dizendo que ele foi escrito no período de 75 a 85. Então você vê que essas datas, elas são assim, a gente não pode dar assim, botar assim com clareza que foi nessa data, foi nesse dia. Foi porque você pode criar algumas dúvidas, porque existia alguns fatos, né, que nós temos que levar em consideração. Como uma forma, a gente usa muito como base a destruição de Jerusalém, quando foi invadida pelo general Tito. A gente usa isso muito como base, se foi escrito antes desse período ou se foi escrito depois desse período. Porque a partir desse período, um pouquinho antes desse período, começa a surgir a perseguição. Porque Nero ele vai atacar fogo em Roma, então começa a se levantar uma grande perseguição porque ele acusa os cristãos de ter atacado fogo em Roma. Então, houve essa grande perseguição. Então, os judeus se tornam pessoas muito perseguidas. Por isso, Marcos, quando ele escreve seu texto, ele escreve seu livro, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, por isso que ele escreve seu Evangelho tão assim resumido, porque ele não se prende a detalhes. Ele quer transmitir logo aquilo que foi escrito. Ele quer passar de uma forma muito rápida, muito direta. Por quê? Por causa da perseguição. Então as pessoas tinham que ter em mão já o material. Então ele não se prende a detalhes. Você vê que Marcos ele vai usar só ali a objetividade de Cristo, o resultado da sua obra, o propósito a respeito de o que ele veio fazer. Ele veio salvar, ele veio curar, ele veio restaurar. Então Marcos ele vai usar muito dentro dessa visão, vai usar muito esse propósito, mostrando concernente essa condição de Jesus no seu evangelho, que Jesus ele veio com objetividade. Lucas ele já vai assim utilizar-se com mais detalhe, né? Como se Lucas ele tivesse mais tempo, porque Lucas, por ele ser historiador, ele não sofreu assim, nenhum tipo de perseguição a princípio. Ele era um historiador, estava ali a serviço de um homem que era romano, era um cara que tinha autoridade, então ele tinha uma certa liberdade para poder pesquisar, para poder escrever. Então, ele escreve o seu evangelho com riqueza de detalhe.
Agora, consciente à data, a gente não pode ter muito assim, a gente não pode afirmar com muita clareza. Ah, foi na data tal, porque você vai sempre ter alguma coisa que vai te trazer alguma controvérsia, porque existiam vários comentários, existem vários pesquisadores, existem várias coisas que nos fazem, muitas das vezes, nos questionar com evidência aquilo ali realmente aconteceu naquele período ali, naquela data, de fato aconteceu aquilo ali naquele período. Então, existe esses questionamentos. Vamos lá. O propósito. A primeira finalidade do Evangelho era aumentar a convicção de Teófilo a respeito das informações que ele já tinha ouvido sobre Jesus, como diz Lucas 1,4. Para isso, Lucas fez uma investigação histórica com testemunhas que viram a Jesus e escreveu seu relato de maneira organizada. Lucas era um homem organizado, ele era médico, era um homem organizado. Outro objetivo claro demonstra que Jesus não era apenas um mito. Lucas relata fatos que comprovam sua existência histórica, como diz Lucas 1,5, 2 de 1 a 2 e 3 de 1. E menciona que havia testemunhas oculares que poderiam certificar a veracidade do registro. Eu queria ler esse ponto. Esse ponto aqui é interessantíssimo. Por que está aqui nesse livro? Porque ele vai te dar mais ou menos, ele vai nos trazer mais ou menos uma visão assim clara da qual o Lucas escreveu o seu evangelho, a maneira que Lucas enxergava Jesus. Tá? Esse aqui é um comentário muito interessante. Ele fala sobre o nascimento de Jesus. Tá? É um comentário muito interessante. Fala assim, ó, tanto Mateus quanto Lucas afirmam que Jesus Cristo foi concebido por ação do Espírito Santo, né, de Deus no caso. Sem intervenção do Pai humano, tá? Ele deixa bem claro. Por isso ele vai ser colocado, Lucas vai tratar como filho do homem, tá? Vai tratar ali Jesus de uma forma completamente diferente, sem intervenção humana. Tá? E assim nasceu de uma virgem, no caso Maria. Em razão disso, afirmamos que Jesus nasceu de uma virgem, ou para ser mais exato, foi concebido no ventre de uma virgem. Então, veja bem, olha a forma que Lucas enxerga. Lucas entende que a forma pela qual Jesus nasceu foi um ato milagroso. Então, isso aqui, gente, é até bom para a gente poder entender a genealogia que ele escreve completamente diferente de Mateus. Lá na frente, nós vamos poder ter uma noção melhor disso. Tá? Então, mais lá na frente, eu vou entrar em detalhe maior quanto a isso aí. Ó, Mateus também, em Lucas, enfaz o poder da atividade do Espírito Santo, com vista ao nascimento de Jesus. Isso não é existência de um pai humano, isso não é uma inexistência de um pai humano, e tampouco cooperação da Virgem Mãe, que resulta por eles, de sua mãe. Jesus nasceu como homem, mas pelo ato criador do Espírito. Esta sua humanidade é uma nova humanidade, ao ponto de partida de uma nova raça. Eu estava estudando hoje, pela manhã, eu estava lendo o livro de Gênesis, então eu leio o capítulo 1, todinho, depois eu vou ler os comentários. Tá? Eu estudo assim. Eu leio o capítulo 1 todo de Gênesis. Aí depois eu vou ler os comentários. Eu pego alguns comentários, aí eu vou ler alguns comentários sobre aquele capítulo 1 todo. E eu li um comentário hoje que eu estava lendo, ele fala a respeito disso, da criação do homem. Quando Deus ele fala que vai fazer o homem conforme sua imagem, ele já está retratando no homem aquele que viria, né, no caso Jesus, como seu filho que seria gerado no ventre de Maria. Então ele já está, quando ele faz o homem, ele faz, façamos o homem a nossa imagem, ele já estava declarando ali que o homem seria a imagem do teu filho nascido de mulher. Entendeu? Então, o homem ele já refletia aquele que viria nascido de mulher
para trazer a salvação para a humanidade. Então, até na criação do homem, em relação à imagem figurativa do homem, da representação do homem na imagem de Deus, isso já vai nos trazer uma convicção da forma pela qual Jesus viria. Porque Deus é espírito. Como que nós podemos dizer assim, como Deus declarou, façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança, se Deus é espírito? E ele fez um homem de carne e osso. Então o homem ele tinha que ter uma representatividade, Jesus ele tinha que ter uma representatividade já humana na Terra. Por isso, ele é considerado o segundo Adão, porque Adão ele tipifica Cristo. Entendeu? Adão ele vai tipificar a Cristo no princípio da criação, através dos seus atributos, né? Através dos frutos, daquilo que ele transmitia. É o que Jesus, após ele nasce lá de Maria, nascido de mulher, então ele veio nessa forma pelo qual o homem foi criado no Gênesis. E esse fruto Jesus começa a reproduzir o fruto que era reproduzido pelo Adão do Gênesis. Então, essa representatividade do homem ser criado em imagem de Deus já refletia a imagem pela qual Jesus viria. Tá? Então, tem esses detalhes também. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Alguém poderia dizer que isso teria sido possível sem nascimento de uma... sem o nascimento de uma virgem, mas a evidência bíblica indica que esse milagre foi um meio que Deus encontrou para fazer o seu filho ao mundo. Não nos é dado nenhuma explicação sobre a fisiologia da encarnação. Apenas se afirma que foi por ação do Espírito que Maria engravidou. Não tem nenhuma outra forma. Tem coisas aqui interessantíssimas. Na verdade, isto é tudo que pode ser dito. Pois o que nos interessa, neste caso, é a entrada de Deus infinito em um ser criado. Isto é algo que não pode ser descrito. Da mesma forma como o próprio ato da criação não pode ser descrito. Por outro lado, não se pode rejeitar o nascimento de uma virgem simplesmente porque é um milagre. O milagre supremo é a encarnação como tal. E sem podermos aceitar este milagre, não deveria haver maiores dificuldades. Se podemos aceitar esse milagre, não poderia haver maior dificuldade de aceitar o meio pelo qual Deus decidiu efetuá-lo. O nascimento da Virgem é realmente mencionado em outras passagens do Novo Testamento. Isto é, uma advertência para que não enfatize em demasia. O fato é afirmado, mas a Escritura não faz a divindade de Cristo. Mas as Escrituras não fazem a divindade de Cristo, nem a sua encarnação, nem a sua santidade. Depende da forma como ele nasceu. Então você vê, a sua deidade, a sua deidade, os seus atributos não dependem da forma pela qual ele nasceu. Porque Jesus já nasceu com esses atributos, Jesus já nasceu Deus, né? Por isso que ele é 100% homem e 100% Deus. Aí fala assim, ó. Foi somente após o nascimento de Jesus que as profecias de Isaías 7,14, que uma virgem conceberia e teria um filho chamado Emanuel, Deus conosco, passou a ser visto como tendo um sentido mais profundo. Segundo Marcos 6,3, o povo de Nazaré chamou Jesus de filho de Maria. Ele não chamava de filho de José, chamava Jesus de filho de Maria. O que possivelmente era insulto baseado no rumor de que José não era o pai dele. Então você vê, as pessoas chamavam Jesus de filho de Maria. Não chamavam Jesus, poxa, agora como é que você vai... para o judeu isso devia ser uma coisa muito complicada. Você vê o seu filho sendo chamado só pela parte da mãe, filho de Maria, e não filho de José. Né? Porque é possível, era um insulto baseado no rumor que José não era o pai. Em João
8:41 aparece uma coluna semelhante. E alguns estudos acreditam que há referências adicionais ao nascimento de uma virgem, em Gálatas 4:4, onde Paulo diz que, vendo seu filho nascido de mulher, você vê que Paulo também não coloca a relação de José com Maria em relação ao nascimento de Cristo. E também 1 Coríntios 15:45-47, onde Paulo apresenta Cristo como o último Adão, né? O último Adão, o primeiro de uma nova raça. Então você vê que o apóstolo Paulo e algumas já colocavam isso, né? Colocando a forma pela qual Jesus nasceu nos seus textos. É por isso que a gente às vezes a gente tem que dar essas olhadas para a gente poder entender algumas colocações, né? Vindo a plenitude dos tempos, Jesus, né, nascido de mulher. Ali Paulo ele não está se referindo, não está dizendo que nasceu de um relacionamento entre José e Maria. Ele está falando de Jesus nascido de mulher, quer dizer o quê? Um Deus nascido de mulher por intervenção divina. Vamos lá, pessoal, para a gente não ficar preso só no coisa, vamos ler nossa revista. O segundo ponto aqui, ó, peculiaridades de Lucas, as suas peculiaridades. O Evangelho de Lucas possui uma riqueza de detalhes que não constam nos demais. A infância de Jesus. Nos capítulos inicia o Evangelho, em preços são praticamente inéditos. Ele atenciosamente relatou a história dramática da estéril Isabel e de Zacarias, seu esposo. Na velhice, este casal foi contemplado com um milagre. No nascimento do profeta, precursor de Jesus, João Batista, como diz Lucas 1. Nesta mesma época, Maria, prima de Isabel, ficou grávida pelo Espírito Santo e gerou o Salvador, Filho do Altíssimo, no caso de Jesus. Caprichosamente, Lucas esclarece que Jesus nasceu em uma manjedoura, porque Maria não encontrou lugar na hospedaria e ele foi circuncidado ao 8º dia e apresentado no templo por seus pais, segundo o costume dos judeus. Essa história vocês já bem conhecem, elas a respeito de muitos detalhes, entendeu? E a Bíblia ela vai dizer que existia um grupo de pastores, né? Existia um grupo de pastores em Belém, onde Jesus nasceu. Existia um grupo de pastores e eles estavam ali com seus rebanhos, né? Eles estavam ali pastoreando seu rebanho. E de repente um anjo aparece e anuncia o nascimento de Jesus. José, por ser da descendência, né? Fazer parte da tribo de Judá, da descendência da descendência de Davi, fazer parte também ali. Então ele tinha que voltar para Judá para poder se realistar, né? Que era uma ordem. E nesse período Maria começa a sentir as dores de parto. E como o texto ali falou, já não havia mais lugar, né? Porque muitas pessoas haviam migrado de outros territórios para ir para as suas cidades natal para poder fazer ali o seu recenseamento, né? Tinham que fazer o seu recenseamento. E muitas pessoas migravam, então as cidades estavam todas completamente cheias, não havia mais espaço para ninguém nas pousadas, né? Nos lugares lá, nas estabarias, onde as pessoas poderiam descansar. E Maria começa a sentir as dores de parto, e existia esse grupo de pastores, que eles foram o primeiro a chegarem ali e a louvarem a Deus, né, o nascimento de Jesus. Essa condição, ela nos indica, gente, aí a Bíblia é tão maravilhosa, ela é tão maravilhosa, e o nascimento de Cristo, o céu fez questão de anunciar. Deus enviou anjos para anunciar a pastores que estavam no campo com os seus rebanhos o nascimento do seu filho.
entendeu? Aí você vê a importância de Jesus no meio da humanidade. Ser anunciado, foi anunciado por anjos, entendeu? Ele foi anunciado por anjos. Aqui tem um texto aqui, e ele é bastante interessante. Eu estou lendo muito nesse texto, porque esse meu livro é muito legal. Estou lendo muita coisa assim, a respeito dele. Ele fala a respeito desses fatos. Ó. De Lucas 1, 5 a 2,52, já falando sobre o nascimento. A história dos dois nascimentos. Ó. Em Marcos, nem João revela interesse pela história do nascimento de Jesus. E Mateus dá destaque a Jesus como Messias na linhagem real de Davi. Você vê, Marcos e João ele não falam sobre o nascimento, Mateus ele vai dar um destaque à realeza de Cristo. Você vai começar a entender a respeito que estava falando da genealogia de Jesus através de Lucas, de alguns pontos disso aqui. Tá? Veja bem, apenas Lucas conta o nascimento de João Batista em seu relato mais completo. O nascimento de Jesus nos fornece a maioria dos detalhes que conhecemos. Para aquelas informações privilegiadas que só ele tem. Lucas certamente deve ter entrevistado Maria, tá? Lucas certamente deve ter, isso aqui é uma suposição. Lucas certamente deve ter entrevistado Maria, a mãe de Jesus. A linhagem e as idades desses capítulos refletem as fontes judaicas que ele se valeu. Aí diz assim, ó, capítulo de 5 a 25, ó, o sacerdote e o anjo. Uma nova era estava reiniciando. Anúncio pelo acontecimento maravilhoso. Lucas mostra que Deus estava intimamente envolvido nos acontecimentos que levariam ao nascimento de Cristo. Deus estava, você vê, Deus ele estava envolvido, ele estava atento aos fatos. Entendeu? Deus estava atento aos fatos. No Antigo Testamento, um longo período de esterilidade frequentemente terminava com o nascimento de alguém que tinha um papel importante a desempenhar nos planos dos propósitos de Deus. Isto é, se verificar nos casos de Isaac, Jacó, Samuel, Sansão, foram pessoas que os pais eram estéreis, Deus abre mato, eles nascem com um propósito especial diante de Deus. Tá? O mesmo acontece com Zacarias e Isabel. Ambos eram pessoas boas, piedosas, de famílias sacerdotais, que sofriam há muito tempo com dor, estigma de não terem filhos. Apesar das suas orações, Zacarias estava em Jerusalém para o seu período anual e das suas semanas de serviço como sacerdote. Naquele ano recebeu uma maior de todas as honras. Foi escolhido para oferecer incenso sozinho no templo. E naquele momento o anjo de Deus anunciou o profundo desejo íntimo desse casal, que seria respondido. Deus lhe daria um filho, assim cumpria os seus propósitos mais amplos para a nação e para o mundo. João estava destinado a ser o ponto entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, João, muitas das vezes a gente fala de João Batista apenas como percursor, mas João Batista ele veio fazer, quem faz essa ligação do Antigo com o Novo é João Batista. Quem faz a ligação do Antigo com o Novo é João Batista, porque ele vai falar a respeito daquele que viria, que foi anunciado no Antigo, estaria vindo no Novo, anunciar as boas novas. Então, é ele que faz essa ligação. Estava destinado a ser a ponte entre o Antigo e o Novo. Esse seria o novo Elias, proclamando o Messias desde o mundo, desde muito prometido. Esperando mais isso, aí muito além de tudo, Zacarias podia imaginar, e nem consequência ele ficou, e na consequência ele ficou mudo. Aí tem alguns versículos para nós compararmos.
tá? Mas nós não vamos entrar muito nesse detalhe para nós não ficarmos presos aqui, ó. O anúncio do nascimento de Jesus. 6 meses depois do encontro de Zacarias com o anjo Gabriel foi enviado para anunciar o nascimento do Filho de Deus, o Altíssimo, que recebera a mensagem. Foi a jovem escolhida para ser mãe dele. Maria reagiu de forma bem diferente de Zacarias. A maneira tranquila como ela aceitou uma situação que causaria escândalo, de que possivelmente podia levá-la à anulação do seu contrato de casamento, revelando o tipo de mulher que Deus escolhera. A mulher, tá? Ela, por isso que quando a gente fala assim, Maria ela foi bem-aventurada, Lucas ele vai falar sobre isso. Eu estou só entrando nessa história porque Lucas ele narra essa história sobre a bem-aventurança, o diálogo de Maria com o anjo. Então, Maria ela se anula, ela chega ao ponto de colocar o seu casamento, o seu noivado em risco para poder cumprir o propósito que Deus tinha estabelecido sobre a vida dela. Por isso, quando Gabriel chega até ela e diz para ela, você foi bem-aventurada, porque Deus já conhecia o coração de Maria. Entendendo? Então, existe essa questão, não vou entrar muito em detalhe ali, porque senão nós vamos nos alongar muito, tá? Não vamos nos alongar muito. De repente, se amanhã depois, se vocês quiserem, depois nós damos uma aula falando somente sobre isso, sobre esse nascimento de Jesus, sobre o propósito de Maria, sobre o porquê de Maria ter sido escolhida por Deus, ser essa mulher que daria luz ao seu filho. Lá numa aula diferenciada nós falamos sobre isso. Aí fala assim, ó, o cântico, outra peculiaridade de Lucas são os 4 cânticos inseridos no capítulo, os iniciais. Temos o cântico de Maria, chamado Magnificat, em sua visita a Isabel, o bendito louvor de Zacarias, por ocasião do nascimento de João Batista, a glória excelente do cântico dos anjos para anunciar a Jesus, que nunca limites, é a oração de Simeão, dedicada ao menino Jesus. Estes louvores exaltam a majestade de Deus, demonstram a confiança na sua salvação. Veja bem, é o único livro que relata os 4 cantos que foram realizados quando foi prenúncio, né? E após o nascimento de Cristo. É o único livro. Por isso que o livro de Lucas ele é riquíssimo em detalhes. Porque Lucas ele se deu ao trabalho até de relatar essas coisas. Ele se deu o trabalho até de relatar essas coisas. E Lucas, gente, o que me chama mais a atenção desse evangelho de Lucas, do ministério de Lucas, que Lucas ele não foi apóstolo. Lucas ele não caminhou com Jesus. Lucas, tudo que Lucas escreveu de Cristo, ele foi colhendo, ele foi pesquisando, tirou um pouquinho de Marco, foi pesquisando, conforme nós lemos ali no livro ali, né, que sugeriu até mesmo, de repente ele fez uma entrevista com Maria, e por ele ser médico, ele poder compreender isso. Eu fico imaginando a mente de Lucas, quando foi relatado por Maria, que ela ainda não teve nenhum tipo de relacionamento com José, e ela engravidou de uma forma divina. Eu fico imaginando a mente de Lucas quando ela narrou isso para ele. E ele, por ser médico. Mas você vê que ele não é um médico, ele é um médico que tem a mente aberta. Porque se ele fosse um outro tipo de médico, que tivesse a mente fechada, ele ia questionar. Ele ia dizer, é impossível isso. Os seres humanos podem ser formados por contato de 2, né, seres diferentes, no caso, um homem e uma mulher. E você vê que, se nós formos analisar assim, existe algumas espécies de animais que elas se autorreproduzem dependendo do. A fêmea se reproduz independente do macho. Existem alguns anfíbios, alguns animais que se reproduzem independente do macho. Você vê, a Maria, ela teve essa reprodução divina, sem ter um cromossomo masculino, e gerou no seu ventre um menino. Se você fosse ver assim, pela ciência, isso seria impossível. Porque quem dá o sexo, né, é o homem. Então, isso seria incabível. E ele sendo médico, eu fico imaginando ele fazendo essa análise. Somente por um ato divino.
Jesus nasceu da forma que ele deveria nascer, somente por um ato divino. Então vamos lá, gente, passei aqui para o nosso terceiro ponto, a nossa lição já está acabando. Daqui a pouco a nossa secretária chega aqui falando aqui que falta 5 minutos, entendeu? Vamos lá, o terceiro ponto é a teologia de Lucas. O foco do Evangelho recai em apresentar Jesus enquanto realiza seu propósito principal. Lucas esclarece alguns pontos da sua teologia, entre os quais se destacam. O primeiro, hematologia, falar sobre o Espírito Santo. O segundo, amplitude da salvação. E aqui eu falo só sobre 2 pontos. Sobre pneumatologia e amplitude da salvação. A palavra pneumatologia vem de pneuma, que significa sopro, vento, essa é do grego, tá? Sopro, vento ou espírito, né? Logia é traduzido por estudo, portanto, é o estudo sobre o espírito. Tá? Aí que eu falo a você, né? É por isso que eu gosto do hebraico. O hebraico ele tem uma só expressão, ruach, quer dizer espírito. Então, ruach é espírito, espírito e pronto. Já no grego, essa mesma pronúncia, né? Pneuma, significa sopro, vento e espírito. Então você pode ser, aí você fala logia, que é estudo, você pode falar tanto, você pode definir como se fosse um estudo do vento, estudo do sopro. Eu por isso que eu gosto dessa parte do hebraico, o hebraico ele é muito literário, né? Ruach, entendeu? Espírito, bom, não tem outro sentido. É espírito e pronto. Sobre o Espírito Santo, nenhum evangelista enfatizou tanto a pessoa e a obra do Espírito Santo como Lucas. Ele destacou a obra do Espírito Santo há cerca de 16 vezes. O Espírito Santo agiu na vida de João Batista, na gravidez de Maria, veio sobre Jesus após os seus apóstolos, veio sobre Jesus e após os seus apóstolos, capacitou durante a tentação, foi prometido por Jesus aos seus discípulos. Tá? O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade e por isso não pode ser esquecido, menosprezado, negligenciado. O Evangelho de Lucas é repleto de ações do Espírito Santo. É justamente neste ponto que a igreja precisa se despertar, ser mais sensível à pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Um cristão sem o Espírito Santo não será diferente do Vale dos Ossos Secos, comparação dura, hein? Não será diferente do Vale dos Ossos Secos, contemplado pelo profeta Ezequiel. Mas eu quero dizer para você também nesta manhã. Então, se você de repente você ainda não tem o Espírito Santo, eu vou fazer como esse Ezequiel falou: profetiza o Espírito. O Espírito Santo de Deus venha sobre as vossas vidas nesta manhã e possa gerar vida e favor sobre vós. A plenitude da salvação, algo bem claro neste evangelho é que Jesus trouxe salvação e esperança a todas as pessoas e não apenas aos judeus. Lucas apresenta a Jesus que rompe as barreiras sociais, políticas e éticas. Jesus Cristo Jesus Cristo é o segundo seguido por mulheres, adorado por uma pecadora. Sua majestade foi reconhecida por um leproso samaritano e pelos ladrões na cruz. Ele juntou jantou com o publicano Zaqueu, ele trouxe nova vida. A parábola da grande ceia sintetiza bem a ideia de que a salvação está acessível a todas as pessoas. Sai depressa para as ruas e becos da cidade e trazei para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre a conclusão. Eu quero apenas falar a respeito um pouco mais dessa lição. Temos aqui 11 minutinhos. Nesses 11 minutinhos eu quero estar falando um pouquinho mais sobre essa lição.
aqui, né, para a gente poder fazer um compilado melhor. Vamos lá. Ao ver que Isabel também estava grávida, Maria partiu em uma viagem de 4 ou 5 dias, saindo de Nazaré, ao, indo ao sul, até uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Ao encontro, essas, ao encontro, ao encontro, o encontro entre essas duas parentes foi de alegria, significando significado especial. Seus pensamentos e sentimentos estão cristalizados na bênção de Isabel e no cântico de louvor de Maria. É possível que ela tenha elaborado mentalmente o texto do seu cântico durante a viagem. Ela está repleta de ecos, meu Deus, do Antigo Testamento. A palavra que Maria devia conhecer é amor, desde a infância, especialmente o cântico de Ana, a mãe de Samuel, em 1 Samuel 2, de 1 a 10. O que acontece quando Maria volta para casa está registrado em Mateus 1, 18, 25. O encontro de Maria com Isabel foi algo assim fantástico, porque Isabel já era uma pessoa de idade. Alguns textos vão dizer que Isabel era prima de Maria. A Bíblia vai dizer que Isabel era prima de Maria. Mas, por exemplo, tem livros que dizem que Isabel era tia de Maria por causa da sua idade muito avançada. E o cântico de Maria para Isabel, gente, foi algo assim muito, sabe, de Deus mesmo. Entendeu? Foi algo muito de Deus. Nós temos algumas pessoas aí que conseguem fazer uns louvores assim inspirados, sabe? Uns louvores inspirados assim que a gente vê Deus purinho na face da terra. Não estou falando de artista famoso, não. Estou falando de pessoa do nosso meio, pessoa do nosso cotidiano. Olha só o que no Lucas, no versículo de número 24, do Evangelho de Lucas, está no capítulo 1, versículo de número 24, Evangelho de Lucas, no capítulo 1, ele vai falar sobre a felicidade de Isabel. Olha só o que ele diz, ó. Passado esses dias, Isabel, né? Passado estes dias, Isabel, sua mulher concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor contemplar-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Ela, durante 5 meses, ela tentou entender. Então, ela não falou para ninguém que estava grávida. Que as pessoas poderiam. Iam surgir questionamentos. Como é que pode uma mulher com uma certa idade engravidar? Como é que ela vai criar essa criança? Como é que ela vai fazer? Gente, Isabel já era uma pessoa de idade. Olha só, Isabel já era uma pessoa de idade. Eu não sei quanto, a Bíblia não vai relatar quantos anos essa mulher viveu após João Batista ter nascido. Mas ela criou João Batista. João Batista ele tem diferença de idade de Jesus de 6 meses. Ela criou João Batista até o ponto da voz de João Batista se tornar um eco meu povo judeu. E isso só era possível a partir dos 30. Quanto essa mulher viveu após ter tido João Batista para poder criá-la, entendeu? Aí fala assim, ó, no período do nascimento de Jesus, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado à parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome, aqui ele vai dizendo, já está dizendo que ela era desposada de um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Virgem, chamava-se Maria. Entretanto, o anjo, onde ela estava, disse: Alegra-te, favorecida. Meu Deus. Alegra-te, favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significa estar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Este que conceberás e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Assim como foi com Zacarias, quando o anjo aparece lá a Zacarias, ele fala: o nome dele será Zacarias. Né? Deus, o nome vai ser esse. Pai deu o nome. A saber,
É, perdão. Assim, eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, ele dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e com a tua sombra, por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maravilha. Como essa mulher reagiu mediante isso? Isso é um mistério. É algo que nós temos que estudar a fundo. E esse Evangelho de Lucas, ele é tão precioso, tão maravilhoso, que ele, assim, ele, por ser médico, ele não teve a sua mente fechada para poder compreender e entender isso. Entender e compreender, Jesus foi gerado no ventre de uma mulher que ainda não havia tido nenhum tipo de relacionamento com um homem. Jesus foi gerado de uma forma extraordinária e Lucas ele narra esse detalhe. Por isso o seu evangelho ele é riquíssimo. Ele é riquíssimo, entendeu? E quando nós estudarmos o evangelho também, na semana que vem vamos estar estudando o evangelho de João, vamos estar falando sobre o evangelho de João. Então, essas riquezas de detalhe que nos mostra o quanto da época foi necessário algumas coisas acontecerem para que hoje esse evangelho chegasse até nós. Porque se Lucas ele não decide escrever de uma forma minuciosa, se Marcos não decide escrever da sua forma expressiva, mostrando a objetividade de Cristo, se Mateus não decide escrever sobre a realeza, né, que o Filho de Deus, o reino de Deus está entre nós, se João não decidisse escrever o evangelho pelo qual ele escreveu, apresentando Jesus como Senhor da igreja, gente, se isso se perde, o que seria de nós? A conclusão do texto fala assim, ó, uma das ideias que norteiam o pensamento de Lucas é o dos demais evangelistas, é que a religiosidade sem transformação de vida é desprovida de qualquer valor. Não basta ser autodominar cristão, se suas práticas não condiz com o exemplo de vida ensinado pelo mestre. Portanto, como Zaqueu, reconheça a sua limitação, disfarça-se de tudo que é prejudicial, tudo que te prejudica a herdar a vida eterna. Como filho pródigo, acorde para entender que a vida só tem sentido ao lado do Pai. E como mulher pecadora, não cesse de adorar a Jesus com toda intensidade. Então não basta você dizer ser religioso, eu costumo dizer que eu sou cristão, eu não vejo a religião, tá, o cristianismo como religião, eu vejo o cristianismo como praticidade de vida. Quando Jesus ele fala no livro de Mateus, número 16, me fala a memória, 14, capítulo 14 do livro de Mateus, quando ele fala, todo aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo. Quando Jesus está falando isso, ele está falando isso de praticidade de vida. Renunciar a si mesmo é você ligar a sua própria vida, né, aos seus próprios prazeres, e se necessário for você morrer crucificado ou de qualquer outra forma por amor a esse evangelho, você morra, mas que você não negue a existência de Cristo. Isso é ser cristão. Poder negar a você mesmo os prazeres que essa vida te proporciona e você poder gerar a alegria que Deus espera que você gere nele, de ser o verdadeiro e um legítimo cristão, um adorador, um crente fervoroso, pelo qual você foi criado para que isso venha a acontecer. Então, não basta você dizer que eu sou religioso. Ser religião, a palavra religião quer dizer religare. É tudo aquilo que liga o homem a alguma coisa. Então, ser religioso é ser ligado a alguma coisa. E cristianismo não é religião. Cristianismo é praticidade de vida.
É você mudar o seu comportamento, é você mudar a sua vida, é você decidir ser diferente, é você decidir não viver como esse mundo quer que você viva, mas você viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é ser cristão. Amém? Vou fazer uma oração por você. Que o Senhor vos abençoe neste domingo. Que você tenha um restante de domingo abençoadíssimo. Que o Senhor possa te dar neste domingo muitas bênçãos. Que o Senhor venha nos livrar de todo mal. Né? Que o Senhor venha nos guardar, venha nos proteger. Eu gosto muito da oração do Pai Nosso, versículo 9, que fala que ali a parte B do versículo 9 da oração do Pai Nosso, que fala: livrai-nos do mal. O momento é esse de nós pedirmos a Deus: Senhor, livra-nos do mal, que o Senhor venha cumprir em nós o Salmo 91, que nenhum tipo de praga venha chegar à nossa tenda, que nenhum mal venha suceder à nossa vida, mas que nós possamos, como servo de Deus, nos manter firme e seguirmos firme no nosso propósito pelo qual o Senhor tem conosco. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Senhor, toma nossas vidas em suas mãos, que o Senhor possa nos dar, Senhor, um restante de domingo, Senhor, abençoado diante de Ti. Senhor, logo mais à noite eu sei que estaremos impossibilitados, Senhor, de irmos para a Sua casa, nos reunirmos em Sua casa, mas que a nossa casa, a partir de hoje, venha se tornar uma extensão da Sua igreja. Que nós, como família, Senhor, possamos nos reunir, Pai. Possamos estar reunidos, louvando e glorificando ao Seu santo nome. Senhor, eu peço a Ti a Sua bênção sobre nossas vidas. Que o Senhor venha derramar sobre nós o Teu Espírito, assim como Tu fizeste com Maria, que venha gerar em nós os Seus propósitos. Guarda-nos e livra-nos do mal, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus.